Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está escutando, mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre Tempos Modernos, que é um filme do Charles. No início e no meio do fim, a gente pode ver características como o Taylorismo e o Fordismo, que são modelos de produção baseados na divisão do trabalho. Ou seja, cada operário ele fica responsável por uma etapa do processo produtivo. E a produção em massa deve ser realizada no menor tempo possível. E a repetição de exercício por parte do operário causa alienação do mesmo. Então, explicando um pouco melhor, cada operário ele tem a sua função. Exemplo, a do Charles era apertar parafuso, a do amigo dele era prender o parafuso. Então, cada um tem o seu processo. Só que o que acontece? O filme traz até para as pessoas rirem, né, de uma forma irônica, quando o Charles, como eu acabei de falar, que tem que ser realizado no menor tempo possível, uma parte que todo mundo ri demais do filme é quando o Charles, ele, de tão rápido que a máquina vai passando, né, numa esteira para ele apertar o parafuso, que ele, assim, acaba entrando até dentro da máquina, porque ele não dá conta e ele vai tentando e ele perde a noção e acaba, assim, se perdendo e entrando dentro da máquina, que todo mundo começa a achar muito engraçado, começa a rir e tudo mais. Então, assim, no filme mostra que com essa produção em massa traz consequências, porque mexe com o psicológico da pessoa, pode trazer diversas consequências. Então, não é uma saudável, sabe? Igual o operário, naquela época, recebia pouco e trabalhava muito. Então, assim, é algo de se preocupar, sabe? Porque será que vale a pena mesmo você se prejudicar tanto, você ficar paranoico? Será que isso tudo vale para você receber tão pouco? Mas, querendo ou não, a gente tem que ver o lado do operário, porque é para sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua família. Mas uma cena que também é muito engraçada, que é algo que se preocupa muito, que é essa questão da paranoia que eu te falei, que deixa o psicológico do operário muito abalado com essa produção em massa, que essa produção em massa faz mal, é uma cena onde Charles, ele sai do trabalho e ele vê uma moça, né, bem vestida, cheio de botões na roupa, e ele começa a correr atrás dela, pensando que ele tem que apertar o parafuso, achando que os botões da roupa da moça é os parafusos. E a moça corre achando que ele é um louco, o policial para e tudo mais. Então, isso mostra pra gente o quão louco, o quão paranoico a pessoa fica ao ponto dela achar que botões é o parafuso e é o seu trabalho. Então, assim, o filme, ele traz de uma forma engraçada, mas, assim, é uma crítica ao sistema capitalista e ao modo de produção da indústria. Porque a indústria só quer mais, o patrão, né, só quer mais dinheiro e não pensa no operário, o quanto o psicológico da pessoa pode ficar abalado, no quanto isso pode prejudicar diversas horas de trabalho, sem tempo e tudo mais. Então, assim, isso é algo de se preocupar. E o filme mostra isso de uma forma engraçada, mas tem que se preocupar com isso. E uma outra cena, né, que aparece no filme é questão de acidentes de trabalho, que a gente acha que não é frequente, mas sim é frequente. E nesse filme faz uma crítica que é o quê? O Charles, ele senta numa cadeira que é uma máquina, e a máquina limpa a boca dele, dá milho para ele comer, né? Tipo, o milho girava e tudo mais. E isso era muito legal até então, todo mundo tava achando, nó, inovação, só que a máquina perdeu o controle. E, querendo ou não, começou a machucar ele, porque a máquina perdeu o controle, o milho tava girando muito rápido, o negócio que limpava a boca dele tava passando, batendo na cara dele, e os patrões e o dono das indústrias, todo mundo que tava lá, não fez nada. A única coisa que fez foi tentar consertar a máquina. Por quê? Para eles é muito mais importante consertar a máquina para eles ganharem, que quando eles conseguirem consertar a máquina, eles consigam vender, eles consigam lucrar, eles estavam preferindo conseguir consertar a máquina para eles terem o lucro lá na frente do que cuidar do operário que está machucado,
Porque na cabeça deles era só um arranhão, mas não, realmente machucou, estava machucando. Então eles não quiseram parar a máquina, eles não quiseram fazer nada disso. Eles queriam o quê? Eles queriam consertar a máquina, porque eles sabiam que se eles conseguissem achar o erro, daqui a pouco poderia estar vendendo nas ruas e poderia estar lucrando. Ou seja, eles não estavam pensando no Charlie, eles não estavam pensando no operário que fica horas tentando trabalhar. Eles não estavam pensando nisso, eles estavam pensando em lucrar. Então, é algo absurdo o sistema capitalista, a indústria preferir consertar a máquina do que ajudar o trabalhador, sendo que o trabalhador nem recebe muito, fica horas e horas fazendo a mesma coisa, horas e horas para receber um dinheiro que nem é digno, entendeu? E ele vai trabalhar porque ele precisa sustentar não só ele, mas a sua família. Então, assim, agora a indústria, né, as pessoas que trabalham, preferir consertar uma máquina nem sentimento tem, porque se você parar pra pensar, o operário é quem tem sentimento, é quem tem psicológico, é quem pode trazer sérios problemas. E se esse acidente, tipo assim, porque no filme não mostra que ele machucou de fato. Só que se você dá uma pesquisada, olha quantos acidentes de trabalho que pessoas ficaram sem perna, sem braço, porque tem que tomar cuidado, entendeu? Então, essa alienação, essa produção de massa, às vezes prejudica e traz diversas consequências que a indústria não tá nem aí. Então, assim, é algo muito triste. O filme, ele traz com humor, mas por trás, se você estudar, se você prestar atenção, é algo triste que não é de se rir, porque o sistema capitalista, ele pensa muito mais em lucrar do que pensar de fato nas pessoas, em querer ajudar o próximo, em querer dar um trabalho digno para o próximo. Eles não pensam nada disso, só pensam em lucrar, 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 só isso. E várias cenas do filme, igual eu citei agora, a cena do milho, tem a cena que ele toma choque e que o moço ele se preocupa mais em consertar a máquina e ele não tá nem aí pro Charles tomando choque. Então, assim, isso tudo mexe muito com a cabeça do operário, porque, querendo ou não, o operário tem que trabalhar em muitas horas, numa produção em massa, que não faz bem pro psicológico dele, isso é muito evidente no filme, entendeu? Que as pessoas, os operários, sim, ficam com problemas sérios, e ainda tem esses acidentes de trabalho que a indústria e os patrões nem sequer se preocupam, eles não ligam, eles realmente não ligam. E nesse filme faz de uma forma que para todo mundo dar risada, mas assim, isso, gente, é super importante. Eles não pensam nos operários, em como eles estão, se eles estão bem. Eles pensam em lucrar. Então, para eles é muito mais importante a máquina ficar tudo beleza, 100% para eles amanhã irem lá na loja e começarem a vender e lucrar com isso, ganhar muito dinheiro. Eles preferem 1000 vezes isso do que ir lá ajudar o operário e depois pensar na máquina, no que a máquina pode melhorar, no que a máquina pode acrescentar. Então é isso, gente. Eu queria que vocês realmente prestassem atenção nisso, porque é assim, super evidente esses 3 tópicos que eu falei, que era o taylorismo e o fordismo e o acidente de trabalho. Gente, acabei não relacionando a Revolução Industrial de antigamente à de atual, e eu vou relacionar agora para vocês. Antigamente, como eu já falei no início da Revolução Industrial, os operários, eles trabalhavam muito e recebiam pouco. E depois eles começaram a ser trocados pelas máquinas. Só que eles ainda trabalhavam, e trabalhavam em massa, ou seja, eles trabalhavam muito, 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 muito e eles não recebiam muito. Então, eles começaram a ficar muito revoltados, começaram a ficar muito loucos, mexeram com o psicológico deles. E no final da revolução, a gente consegue perceber que eles conseguiram diminuir as horas de trabalho, conseguiram um pouco do aumento, e isso beneficiou eles pelo menos de alguma forma. E isso trouxe esses benefícios que eles conseguiram, trouxe para os dias de hoje, que, né, hoje em dia a gente não tem a maioria dos trabalhos não tem uma carga horária muito extensa, igual antigamente, né, na revolução, início da revolução eles conseguiram um aumento,
de salário, pelo menos um pouco. E todos esses benefícios trouxe para o dia de hoje. Então, agora eu finalizei. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz do jeito que eu quis explicar, assim, do meu jeito. E desculpa qualquer coisa. E é isso, gente.